Um bom dia a todos que estão aqui conosco no teatro, aqueles que nos assistem de casa. Vamos começar com alguns recadinhos. Você é muito bem-vindo aqui na comunidade. Algumas coisas bem importantes. A primeira coisa, se você quer contribuir com a continuação da comunidade, com o crescimento, com tudo aquilo que envolve a programação, os outros projetos, você pode contribuir através do Pix da comunidade. pix@umlugarcomunidade.com.br. Além disso, se você quer estar dentro das informações, dentro das outras programações, dentro das atividades que a comunidade tem, você pode acompanhar através do canal do WhatsApp. Tem lá a aba de canais do WhatsApp, você procura lá, Um Lugar Comunidade, ou também através do link na bio do Instagram, e você pode estar informado com as programações. Além disso, também nos siga nas redes sociais. Nós temos Instagram e YouTube, que você pode acompanhar as outras atividades que vão além aqui do teatro. Temos as lives de oração com a pastoral Akeldan, todas as terças-feiras. Os estudos bíblicos, todas as quartas-feiras no YouTube. E também a agenda do Ministério das Famílias. Se você quer estender a sua participação para além desse espaço, você também pode participar de algum pequeno grupo. Você pode procurar tanto pelo aplicativo como no site, umlugarcomunidade.com.br, e encontrar um pequeno grupo que talvez seja mais próximo da sua casa. Nós vamos dar continuidade hoje à série A Bíblia, com o pastor Edson Nunes. Um sermão assim, maravilhoso, já assisti no primeiro culto, sobre as traduções, a importância das traduções, os desafios que as traduções têm, e assim tem contribuído para o nosso crescimento do entendimento sobre a palavra. Além disso, eu também peço para que você coloque o seu celular no silencioso, para que nenhum toque aí atrapalhe durante o culto. Tudo bem? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus para começar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos porque o Senhor nos conduz, agradecemos também porque temos a oportunidade desse dia louvar o teu nome, cantar sobre ti, falar com o Senhor através da oração e também entender mais sobre o Senhor, sobre comunidade, sobre tudo aquilo que envolve o teu amor através da tua palavra. Esteja conosco, teu Espírito ilumine as nossas mentes, tudo isso que oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bendito aquele que confia na palavra do Senhor, mas tenha certeza de que todos nós somos salvos na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos louvar o nome do Senhor, todos juntos. Seja bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por graça salvação. Firmado está no céu, de geração em geração Ele é fiel. E o seu amor dura para sempre. Bendito
somos gratos a Ele. Somos gratos porque Ele nos devolveu vida, porque o ar que respiramos, tudo que temos, tudo que somos, é resultado da sua ação misericordiosa. Que nós tenhamos sempre esse coração grato, inclinado a Ele, para reconhecermos que não somos nada se não fosse esse ato de amor e de misericórdia. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas, procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver amor, valorizar cada instante, dividir o que recebeu e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e desligar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos porque de um jeito que nós não entendemos, Deus continua se revelando, continua ainda no nosso tempo, despejando sobre nós a palavra da vida eterna. E as palavras da vida eterna são dadas por aquele que é a própria palavra, é o Verbo encarnado. Para onde iríamos? Para onde iríamos se não fosse aquele que é capaz de nos dar vida novamente e vida abundante? Porque Ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu para que todos nós tivéssemos vida novamente. Ele é a água da vida que sacia a nossa sede e que mata a nossa sede de fome e de justiça.
és o pão. Fonte de vida, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda.
és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. É o pão do céu. Tu és o pão do céu, Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. O pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne. Muito obrigado porque através dele todos nós temos vida e vida em abundância. Obrigado porque através dele todos nós somos chamados filhos e filhas e chamados para a tua casa e para a tua mesa. Senhor, agora mais uma vez que vamos estudar a tua palavra, a palavra escrita, a revelação escrita, que teu Espírito possa atuar na nossa mente, no nosso coração. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Teatro All, no Shopping Pátio Higienópolis. E muito obrigado por estar com a gente aí na sua casa, no transporte público, no seu carro, ou às vezes até no seu trabalho, que não é muito aconselhável também, né? A gente está numa série chamada Bíblia. É uma série difícil porque a gente lida com temas e com coisas que a gente não está acostumado a lidar e a ouvir e a estudar. Mas é uma série extremamente importante para a gente entender o que é esse livro que a gente julga ser um livro sagrado para a nossa existência, para a nossa experiência, para a nossa espiritualidade. E se é esse livro sagrado, a gente precisa entender ele cada vez melhor, para entender o que é justo esperar dele e aquilo que não é justo a gente esperar do texto bíblico. E a gente tem visto ao longo das últimas semanas questões importantes sobre esse texto, a complexidade desse texto, a complexidade da história desse texto, os manuscritos, né? A gente não tem acesso aos originais, mas às cópias. E hoje a gente vai trabalhar mais um tema espinhoso e complexo, que é o tema da tradução desse texto. Como vocês já viram, o pastor Akeldan falou, esse texto não foi escrito em português, né? Nem em inglês, nem em italiano, nem em espanhol. Esse texto foi escrito em hebraico, em aramaico, algumas partes, e em grego, no Novo Testamento. E acho que a maior parte de nós não conhece essas línguas, né? Não tem acesso a essas línguas. O ideal seria que todos nós soubéssemos, mas enfim, nem todos nós podemos estudar hebraico, grego e aramaico, mas seria muito bom se a gente pudesse. Vocês iam se deliciar. Mas é um texto escrito em outra língua e a gente vai ler na língua que a gente conhece, na nossa língua materna ou nas línguas que a gente aprende. A gente vai ler essas traduções que foram feitas e a gente precisa entender esse processo de tradução. Então, a partir de um resumo, vamos dizer assim, vamos entender essas traduções, a gente pode fazer um resumo a grosso modo, que é o básico do básico do básico, para a gente entender como é que funcionam as traduções que a gente tem acesso. Eu não vou fazer aqui nenhum histórico para vocês não ficarem cansados, mas a gente vai trabalhar alguns conceitos bem simples, bem simplórios e bem resumidos. Existem basicamente 3 tipos de tradução do texto bíblico que vocês têm, que nós temos acesso. Um primeiro tipo que a gente chama de equivalência formal ou tradução literal, que é aquela tradução em que o tradutor está preocupado em manter a forma e o estilo do texto de partida, tá? Do texto de origem. A gente não vai chamar de original para não confundir a cabeça de vocês, mas desse texto de partida, da língua que é a língua estranha, que é a língua estrangeira. Também não vou usar a língua estranha, que pode complicar a cabeça de alguns. Então, essa língua estrangeira, tá? Que nós não temos conhecimento. Então, o tradutor, nessa equivalência formal, ele está muito preocupado com essa forma, esse estilo do texto de partida. E ele vai tentar manter a todo custo esse estilo, essa forma na hora de traduzir,
para a língua de destino, né? Para o texto de destino. Então, essa tradução mais formal, essa equivalência formal à tradução literal, um exemplo muito importante que a gente tem em português é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Que é um texto muito comum, a maior parte de nós já leu esse texto em algum momento da vida, e a maior parte dos versos que a gente sabe decora é dessa tradução, porque foi durante muito tempo a mais popular em língua portuguesa. Um outro exemplo é a Almeida Corrigida Fiel. Tá? São dois textos em que a intenção do tradutor a preocupação, vamos dizer assim, do tradutor é mais com o texto de origem, tá? Com o texto de saída, né? De partida lá, aquele texto da outra língua, da língua estrangeira. A gente tem o que a gente chama de equivalência dinâmica, tá? Ou tradução funcional. Essa equivalência dinâmica ou tradução funcional, ela vai tentar manter uma equivalência, né, entre os textos. Então ela vai olhar para a forma, olhar para o conteúdo do texto de partida, do texto de origem, do texto da língua estrangeira, e ela vai tentar manter na língua de destino, na língua, né, que você vai ler, no português, ela vai tentar manter essa equivalência da forma e do conteúdo. Mas ela, ao tentar manter o impacto que o texto tinha na língua de partida, ela vai, talvez, às vezes, modificar ou mexer em alguma coisa na língua de chegada. Tá? Porque ela quer manter o impacto, ela quer manter a força do texto original. Então ela vai tentar equivaler, ela vai tentar ser dinâmica, ela não vai manter a forma e o estilo se aquilo não tiver o mesmo impacto na língua de destino. Tá? Entenderam? Mais ou menos? Então ela está preocupada com as duas coisas, com a língua de saída e com a língua de chegada. Ela está preocupada com as duas coisas, ela tenta manter esse equilíbrio, né? Essa equivalência. E você tem uma tradução que não é a melhor para estudos, mas é uma tradução que tem se popularizado, que é essa tradução parafraseada, né? Você pega o sentido do que foi escrito, o sentido do texto, e aí você coloca na língua de chegada do jeito que vai ser melhor entendido. Isso tem se popularizado muito com diversos tipos de tradução e até de memes na internet, né? Então vocês já devem ter visto aquele videozinho curto famoso que é a tradução da galera né, dos manos, né? Então tem todo e aí, o Senhor é meu pastor e tal, e tem toda uma mudança lá para a galera entender o que a Bíblia está dizendo. Essa paráfrase não há uma preocupação tão grande com a forma e com o estilo. Na verdade, não há nenhuma preocupação, mas há preocupação sim com o entendimento, ou seja, o foco é o entendimento das pessoas. Tá? Então, um exemplo de tradução formal, de equivalência formal, é a ARA, que eu já falei, ao meio da Revista Atualizada. Um exemplo de tradução dinâmica, né, de equivalência dinâmica, é a Nova Almeida Atualizada, que é o texto, inclusive, que eu estou usando aqui. E um exemplo de uma Bíblia parafraseada é uma Bíblia muito popular chamada A Mensagem, que o pastor Eugene Peterson traduziu. É uma Bíblia muito gostosa de ler, que ela é muito fluida. Tá? Então são basicamente esses três modelos que a gente tem, a grosso modo. Só que a tradução de um texto é sempre um processo complicado, é sempre um processo difícil, não é simples. Ainda mais quando envolve uma certa arte. Né? Então eu lembro que o primeiro curso de extensão que eu fiz assim em Bíblia foi na Universidade Hebraica de Jerusalém e foi sobre poesia bíblica. E era uma sala com umas 10, 11 pessoas. E eu era o mais novo da sala, na época eu tinha 24. E era o mais novo da sala e todo mundo já tinha mestrado, doutorado, e eu estava me graduando ainda, né? Em teologia e em letras. E aí a galera da sala era todo mundo vinculado a alguma instituição de tradução. Ou a Sociedade Bíblica Internacional, ou alguma outra igreja que tinha tradutores que estavam traduzindo a Bíblia para dialetos. Dialetos africanos, dialetos asiáticos e assim por diante. Então, foi um laboratório para mim maravilhoso, porque eu era o mais novinho e eu ficava vendo as discussões sobre como traduzir os salmos, por exemplo. Como é que você vai traduzir poesia? Que geralmente a prosa, ela usa palavras que são mais comuns, que são mais normais na língua. Mas a poesia não, a poesia vai usar palavra mais rebuscada, vai usar construções sintáticas diferentes, vai usar uma forma mais complexa e tal. Então, traduzir poesia e manter a poesia como poesia
É uma tarefa hercúlea, é muito complexa. E essa, aliás, por exemplo, é uma das grandes críticas que se faz a uma das traduções também muito populares, que chama a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma tradução católica, que na parte da poesia a galera ficou muito livre, foi traduzindo meio, né, com uma chave e tal. Então, é muito complexo. E além dessa complexidade de entender as palavras, de entender a sintaxe, a frase, a organização e tudo, você tem dificuldade de entender o estilo literário. Então, o tradutor ele está sempre dependente, em primeiro lugar, de dicionários. A maior parte das vezes, o tradutor ele não é um etimólogo, ou seja, ele não estudou a origem das palavras, ele não é um filólogo, ele não sabe, ele não estudou as palavras em si, a formação das palavras, etc. Então, ele vai precisar de dicionários etimológicos. De onde é que veio essa palavra? De que língua ela se originou? O que ela queria dizer na língua de origem? Como é que ela era usada? Como é que ela está sendo usada na Bíblia? E assim por diante. Então, ele vai depender de outros recursos. E esses recursos, eles foram se desenvolvendo com o tempo. Eles não apareceram do nada, né? Então, por exemplo, a primeira tradução do texto do hebraico para outra língua, o grego, a Septuaginta, a famosa Septuaginta, vocês falaram, semana passada o pastor Marcelo falou um pouco, são rabinos, são judeus que têm o conhecimento hebraico traduzindo para o grego, né? Então você vai ter ao longo da história processos de tradução que vão depender de uma pessoa, de duas pessoas que são as únicas naquele contexto que tinham o conhecimento da língua dos manuscritos bíblicos. E elas vão depender de acessos a dicionários, a estudos etimológicos e tal. Mas, além disso, tem a questão do estilo, do gênero literário, das construções literárias do texto bíblico, que é um conhecimento que aconteceu ou está acontecendo nos últimos 50, 60 anos. Então, a partir do final da década de 70, início da década de 80, que se começou a estudar de verdade e de fato os estilos, os gêneros literários do texto bíblico. Ou seja, a maior parte das nossas traduções antigas, elas não têm essa preocupação com o estilo literário, com o gênero. Como é que ele escreveu? Em que gênero literário ele escreveu? Vou dar um exemplo que é um exemplo controverso, já me rendeu problemas no passado, então não vai ser novidade para ninguém, mas vocês vão entender. O livro de Esther. Então, um parênteses, tem 3 livros no Antigo Testamento que são discutidos pelos rabinos sobre a presença desses 3 livros no cânon, que é o livro de Esther, uma questão da aparição de Deus ou não dirigindo o processo, o livro de Cântico dos Cânticos, pela sexualidade e sensualidade envolvida no livro, e o livro de Eclesiastes, por ter um tom muito pessimista. Tá? Eles vão discutir se esses livros deveriam estar no cânon, ou seja, o cânon já estava fechado. A gente vai discutir isso semana que vem, no último episódio da série. O cânon já estava fechado e eles ainda estavam discutindo se deveriam estar no cânon ou não. Fecha parênteses. O livro de Esther é um livro que a gente descobriu mais recentemente que ele foi escrito em forma de comédia. Ele é um estilo de comédia. Só que quando a gente fala em comédia no Brasil, vocês logo pensam em Trapalhões. Né? O Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias e tal, torta na cara. Aí você pensa na Flor do Palhaço, que sai água e tal. É esse estilo que a gente pensa. E, obviamente, comédia não é isso, vocês sabem disso. Isso daí é pastelão, né? Mas a comédia é aquele texto que é feito para as pessoas rirem. Né? Para as pessoas rirem. É um texto com caricaturas. Né? Já viram a caricatura? O que você faz na caricatura? Você realça algum elemento da pessoa para causar risada. Então, no meu caso, a pessoa geralmente realça o meu nariz e a minha barriga. Né? Então, numa caricatura eu fico com um narigão e com um barrigão. Por quê? É para causar riso. Às vezes a gente não gosta. Né? Ou vocês filmam de baixo para cima aqui, aí fica só minha barriga e posta o vídeo na internet e fica, bom, pois é, né? É a vida, né? Que eu vou fazer. Mas Esther está escrito nessa forma de comédia, para as pessoas rirem. Tá? Então, por exemplo, Amã, que é o grande vilão do livro de Esther. Amã é um paspalhão. Ele é um vilão que ninguém tem medo, porque tudo que ele faz dá errado. Lembra disso? Ele quer ser exaltado pelo rei, o rei exalta Mardoqueu. Ele quer matar Mardoqueu, ele acaba morrendo no lugar que ele construiu para matar Mardoqueu, na forca. Vocês lembram dessa história? Então, ele é o cara que ninguém tem medo, porque tudo que ele faz dá errado. Então, ele é um vilão para você rir dele. E aqui um outro parênteses.
Gente, quando a gente fala que é comédia, a gente não está dizendo que a história é engraçada. É que a pessoa escolheu contar a história de uma maneira engraçada. Não quer também dizer que a história aconteceu ou não aconteceu. Não estamos discutindo a questão histórica. Pela fé, a gente acredita que aconteceu. Estão entendendo? Então a questão é, o narrador escolheu contar essa história da maneira para você rir. Então, Amã, esse vilão paspalhão, aí você tem uma parada engraçada que é uma crítica ao Império Medo-Persa. Só que é uma crítica feita de um jeito engraçado. Os correios do Império Medo-Persa são a coisa mais impressionante da história antiga. Porque o rei assina o decreto no mesmo dia, todo mundo já sabe. A parada faz que nem internet, como se tivesse celular na época, a notícia já sai na hora. Então o narrador está zombando do Império Medo-Persa ao dizer que os correios eram a melhor coisa que acontecia lá. O rei não decide nada, o rei ora está na mão de um, ora está na mão de outro, ele nunca é um cara que toma decisão por ele mesmo. Ele é sempre influenciado pelo outro. Por quê? É um livro escrito para as pessoas rirem. E como toda boa comédia, é um livro que está zombando de quem tem o poder. A comédia é feita maiormente para zombar de quem tem o poder. Então esse livro é para zombar do Império Medo-Persa e para mostrar o caráter resoluto e perseverante dos judeus. Esse é um estilo. Só que os nossos tradutores, para todas as línguas, inclusive inglês, etc. e tal, português, eles não tinham esse conhecimento dessa sutileza da comédia, do gênero comédia no texto bíblico, do uso das metáforas, dos antropoformismos, que é essa maneira de colocar Deus com reações humanas. Eles tinham dificuldade. Então eles vão ter dificuldade com várias coisinhas que vão acontecendo no texto bíblico. Por exemplo, o nome Elohim. O substantivo Elohim é um substantivo plural. Ele está no plural, a terminação dele é de plural. Então, o singular seria Eloá, El e tal, é o substantivo Deus singular. Mas ele aparece no texto bíblico maiormente no plural, Elohim. Só que Elohim é um designativo de divindade. Então, Baal é Elohim, Marduk é Elohim, os deuses são Elohim dos povos. E na Bíblia, Yahweh, Javé, é Elohim. Então ele fala, eu sou o Senhor, Yahweh, teu Elohim. Entenderam? Aí alguns descobrem, Elohim está no plural. Bom, o povo era politeísta porque Elohim é deuses no plural. Só que acontece um fenômeno na Bíblia que a maior parte das vezes, a esmagadora maioria das vezes em que a palavra Elohim aparece, o verbo está no singular. Porque ele está se referindo a um Deus. Isso, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome aqui, o substantivo aqui é Elohim. Mas o verbo bará está no singular. Só que acontece um fenômeno. Então vamos ler, por exemplo, Êxodo capítulo 32, na história do bezerro de ouro. Arão convoca todo mundo para entregar as joias e tal, não sei o que lá. Aí diz o texto, verso 4, Êxodo 32, verso 4. Este, recebendo-os das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Aqui o tradutor mantém Elohim com o verbo no plural, para justamente passar a ideia de deuses. E o contexto aqui é de uma adoração pagã, eles vão adorar uma imagem. Estão entendendo? Só que, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20, você tem um fenômeno interessante. Aqui é a história de Abraão com Abimeleque. Abraão meio que mente dizendo que Sara era irmã dele. Eu não vou nem entrar nessa discussão, que eu acho que Abraão mente 2 vezes, mas isso é uma outra discussão. Então, aqui Abraão mentiu que Sara era irmã, Abimeleque quer casar com Sara, Sara já estava esperando o filho da promessa, Deus aparece para Abimeleque em sonho, que é a primeira vez que Deus aparece em sonho para alguém, é para um rei pagão, e Deus fala, olha, Sara, Abimeleque, você não pode casar com Sara, tal. Aí Abimeleque vai conversar com Abraão e fala, Abraão, que é isso que você fez, bicho? Aí Abraão vai se explicar. Aí ele diz assim, é que eu pensei, certamente, capítulo 20, verso 11, certamente não há temor de Deus nesse lugar.
e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Verso 13. Quando Deus me fez sair de casa na casa do meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela, olha, faça um favor para mim, em todo lugar que nós formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Só que aqui, quando ele fala, quando Deus me fez sair de casa, na verdade o texto está com Elohim e o verbo no plural. Então a tradução do texto deveria ser assim, quando os deuses me fizeram sair de casa, eu falei com Sara, olha, diga para todo mundo que a gente é irmão. Então, em Êxodo 32, o tradutor traduziu Elohim no plural, porque o verbo estava no plural. Mas em Gênesis 20, o tradutor escolheu não traduzir Elohim no plural, mesmo com o verbo no plural. Por quê? Porque ele pensou assim, bom, Abraão aqui já está adorando a Deus, o nome dele já foi mudado. Abraão não é mais politeísta como aqueles que estão em volta dele, mas ele é monoteísta. Então o manuscrito deve estar errado, deve ter algum equívoco aqui. Eu vou corrigir esse equívoco para as pessoas entenderem que Abraão já é monoteísta. Então o tradutor ele toma uma decisão de traduzir de um jeito, e é uma decisão que não é uma decisão textual. É uma decisão ideológica, filosófica, doutrinária, o que você quiser chamar. Estão entendendo? E aqui não significa pensar que Abraão é politeísta ou monoteísta. Talvez essa nem seja o problema. Talvez Abraão estivesse se comunicando com Abimeleque da maneira que Abimeleque entendesse. E Abimeleque era politeísta. Então ele pode ter falado, quando os deuses, em vez de falar quando Deus, ele falou quando os deuses me fizeram sair e tal. Mas você entende que é uma decisão do tradutor traduzir desse jeito? Vocês entendem, né? Outra decisão interessante, em Êxodo capítulo 31, se você quiser ir lá comigo, em Êxodo capítulo 31, tem um texto que fala do sábado, que é assim, capítulo 31, verso 17. Quando Deus está falando do sábado como sinal da aliança e tal, ele diz assim, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então, aqui a gente vai ter, na Nova Almeida atualizada, a palavra alento. Aí eu anotei aqui as outras traduções. Na NVI, vai dizer que Deus descansou e não trabalhou. Na ARA, vai dizer que Deus descansou e tomou alento. Assim como NAA. Só que no hebraico está Shavat vai na faixa. Shavat significa descansar. Mas vai na faixa, vindo do verbo na faixa, que significa respirar. Da onde, inclusive, vem o substantivo nefesh, que é alma, respirar, enfim. Então, aqui, basicamente, pelo modo verbal que está na faixa, significa que Deus descansou e puxou ar. Sabe o gordinho quando sobe escada? Eu subo escada. Chega no final da escada, como é que o gordinho está? Ofegante. Aí você para, no final da escada, bota a mão assim, vai... Você puxa o ar, não puxa o ar? Então, o texto está dizendo basicamente isso. Deus, no final dos 6 dias, no 7º dia, ele descansou e puxou ar. Recuperou o fôlego. Como se Deus estivesse cansado de tudo que ele fez. Estão sacando? Só que o tradutor falou assim, mano, Deus respirar? Deus ter que, como um gordinho subindo escada, ter que puxar ar? Isso é muito antropomórfico, eu não vou traduzir assim. Vou dizer, ele tomou alento, ele deu uma descansadinha, deu uma deitadinha e tal, papá. Não vou traduzir, Deus puxou ar. Então o tradutor fez uma escolha, e ele vai fazer várias escolhas. As mais engraçadas para mim são as de Cântico dos Cânticos. Porque os caras, quando foram traduzir, eles olharam e falaram assim, cara, não dá para traduzir como está aqui. Porque como é que a Bíblia vai ser tão sexual assim? Então tem alguns cânticos, no meio de Cântico dos Cânticos, tem alguns poemas que são ora a mulher descrevendo o homem e ora o homem descrevendo a mulher. E aí tem aquelas partes engraçadas, né? Tipo, seus olhos são de pombas. Pô, olho de pomba. Coisa estranha pra caramba. Aí tem seus seios são como 2 gazelas. Também é um negócio estranhíssimo, gazela, né? Enfim, tem toda uma explicação. Mas tem umas partes da descrição que são engraçados, porque o tradutor falou assim, cara, eu não vou traduzir o que está aqui. Eu vou usar outra palavra. Ele falou assim, a tua barriga é como uma plantação de trigo.
plantação de trigo? O que ele quis dizer com isso? Tem furinho, balança para um lado e para o outro. Aí logo depois de falar de barriga com o trigo, fala do umbigo, teu umbigo é uma taça, não sei o que lá. Só que o texto não está falando da barriga. Está falando de uma região um pouquinho mais ao sul da barriga. E umbigo não é umbigo, é outra coisa. Na verdade, ele está dizendo para ela que ele quer tomar aquela taça, entendeu? Então é um convite muito mais sexual, mas o tradutor olhou e falou assim, cara, eu não posso traduzir assim. Porque vai chocar, galera. Como é que a Bíblia tem um texto que o cara está dizendo que quer, né, fazer um negócio com a mulher ali? Não dá. Então, vamos trazer um eufemismo, dar uma limpada no exagero do texto bíblico. O tradutor está pensando isso. Você está entendendo o processo? São escolhas que o tradutor vai fazer. Talvez algumas escolhas sejam um pouquinho mais teológicas e passem imperceptíveis para a gente. Como, por exemplo, o famoso texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui é uma discussão histórica. Histórica, que eu quero dizer, de hoje, 2.200 e tantos anos. Como traduzir a expressão torro vavorro, que é um par de palavras, torro vavorro. Torro vavorro aparecem juntas, esse par de palavras aparece junto 3 vezes. Uma vez em Êxodo, uma vez em Gênesis aqui, capítulo 1, outra vez em Jeremias, capítulo 4, e outra vez em Isaías. Torro aparece sozinho na Bíblia 20 vezes. Algumas pouquíssimas vezes torro aparece com sentido abstrato e só no livro do profeta Isaías. A maior parte das vezes, a ideia de torro, e quando aparece torro vavorro, quando aparece junto nessas 3 vezes, em Jeremias e em Isaías a gente consegue perceber isso, a ideia é de que é um deserto sem vida. É um lugar que não tem nada, não tem animais, não tem pássaros, não tem mamíferos, não tem luz, não tem nada, é um deserto, sem nada, sem vida. Então, geralmente essa é a ideia do texto, quando a gente analisa o hebraico. Só que aí, quando foram traduzir, eu anotei porque grego não é muito minha área, quando eles foram traduzir para a Septuaginta, influenciados por uma filosofia grega, pelo helenismo e tal, os tradutores traduziram torro vavorro como aoratus akatasqueuastos. Esse akatasqueuastos, queuastos, é uma pax legomena, só aparece uma vez na Septuaginta. Tá? E a ideia, basicamente, dessas 2 palavras é traduzir a seguinte impressão, de que a terra era invisível e não formada. Invisível e não formada. E essa ideia dos tradutores, a partir da influência da filosofia grega, permaneceu ao longo do Novo Testamento. Tanto é que em Hebreus, capítulo 11, quando a gente lê lá a fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, pela fé nós cremos que Deus fez o visível a partir do invisível. Então essa ideia é mantida. Mas já no 2º século depois de Cristo, há uma tentativa de combate ao gnosticismo. A ideia do demiurgo, de derivação, de que Deus, a matéria, são derivados dessa divindade máxima, não sei o que lá, e tal. Então vai haver uma necessidade de comprovar uma ideia de que Deus criou a matéria. De que a matéria não é derivada de nada, de que a matéria, a materialidade das coisas, a matéria mesmo, é feita por Deus. E aí, para atender essa ideia, esse combate a uma filosofia, para criar essa construção, começa a falar de criação ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Deus é o que antecede a matéria, Deus é o que antecede o tempo, portanto, tudo que foi feito do nada. E aí eles vão dizer, bom, o verbo bará, que é o verbo criar, só aparece quando Deus é o sujeito.
E se Deus é o único que bará, então ele criou a matéria e ele criou o tempo. E Deus está fora do tempo e Deus está fora da matéria. Mas esse não é um conceito bíblico. Esse é um conceito filosófico para combater uma filosofia. E aí isso foi jogado no texto bíblico e a tradução melhor passou a ser: a terra era sem forma e vazia. Essa ideia de que não tem forma, não tem matéria. E Deus cria a matéria, então. E aí, mais recentemente, a discussão é o caos aquoso. Aí não é mais torro vavor, agora é terrom. Eles vão dizer que terrom, que é a palavra abismo, é uma divindade. E que Gênesis 1 foi escrito para combater essa ideia dessa divindade. E terrom aparece ali por causa disso. E aí então, vocês já ouviram falar disso, alguns provavelmente, de que Gênesis 1 está falando de um caos aquoso. É Deus lutando contra os monstros do mar, contra o terrom. E aí Gênesis 2 é o caos terroso, porque a terra não tinha nada, não sei o que lá, tal. E Deus vence o caos, que também é uma ideia que não está no texto bíblico. Não há caos, não há luta. Aliás, quando a gente entende o estilo literário de Gênesis 1, a gente entende que Gênesis 1 é um relato. É basicamente um relatório, não é uma narrativa. Sabe por quê? Porque não tem embate, não tem enredo. É um relatório. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, ponto final. Então Gênesis 1 é uma espécie de introdução sumária. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pum. Gênesis 1, 2 é uma descrição de cenário. E Gênesis 1, 3 em diante é um relatório do que aconteceu. E ele vai contar 10 coisas que aconteceram. Porque a expressão "e disse Deus" aparece 10 vezes. Está entendendo? Então não tem nem enredo, não tem como ter caos, porque não tem enredo. Não tem luta. Só que o tradutor vai tomar decisões baseado no quê? Na doutrina, na filosofia. E essas decisões vão afetar a maneira que a gente lê. Porque a gente vai ficar refém desse tradutor. Por isso, pessoal, vamos estudar todo mundo hebraico, aramaico e grego. Mas falando sério, qual é a grande questão aqui? Isso é muito importante. É importante a gente entender que a tradução é também refém de pessoas, de circunstâncias, de doutrinas. Eu poderia citar inúmeros exemplos para vocês. Tem textos em que a palavra sacrifício aparece, que a palavra sacrifício não está lá. Aí a nossa reação é: nossa, então a gente tem que desconfiar do texto bíblico. Então, não é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que talvez esse seja o problema, né? Algumas pessoas não entendem qual é o propósito. Qual é o propósito? É fazer a gente refletir sobre a complexidade do que é o texto bíblico. Quando a gente fala assim, que, usando, né, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que foi o que a gente falou no primeiro sábado dessa série, no primeiro episódio dessa série, a Bíblia é inspirada. O que é essa inspiração? A gente conversou aqui. Essa inspiração é comunicação de vida. É Deus comunicando vida através da Bíblia. E como isso vai funcionar? Vai funcionar só com o autor lá, que escreveu? Com Moisés, com Paulo? Só ele foi inspirado? Não. Ele foi inspirado. Ele recebeu vida, o autor. Moisés, Paulo, todos os autores. Mas recebeu vida também aqueles que copiaram. Mas receberam vida também aqueles que traduziram. E recebemos vida nós que lemos, que estudamos. E como é que esse processo funciona? Justamente nessa tensão da gente entender o que a Bíblia é e o que a Bíblia não é. Da gente entender as complexidades e limitações da Bíblia e da gente entender aquilo que é transcendente nela também, que é essa ação divina através dela na nossa vida. Então, entender esse processo é essencial para a nossa maturação na fé. A gente precisa sair de um lugar de infantilidade em relação à Bíblia, como se ela tivesse descido do céu pronta, toda escrita e perfeita e entregue. Não é assim. São processos históricos, circunstanciais, complexos e difíceis. E quando a gente fala de tradução,
O conceito melhor é o conceito de retas paralelas. Qual o conceito de retas paralelas? Não importa quão próximas as retas paralelas estejam, elas nunca se encontram. E a ideia de tradução é justamente isso. A tradução é uma aproximação do texto. Não é uma justa posição, é uma aproximação. Então todo tradutor está buscando se aproximar ao máximo possível do texto. Mas é impossível que essa aproximação seja plena e completa. Como é impossível que você hoje, mesmo sabendo hebraico, grego, aramaico, leia o texto bíblico e entenda exatamente o que está escrito ali. Por quê? Porque há um distanciamento histórico, circunstancial. E você vai conseguir estudar as circunstâncias e as histórias a partir da lente daqueles que estudaram por você. Os etimólogos, os filólogos, os historiadores. Vocês entenderam? Então isso deve fazer a gente isso tudo deve levar a gente a duas coisas. E eu vou bater nessa tecla. Primeiro, estudar mais e com profundidade. Sair dessa infantilização da nossa relação com a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro mágico que a gente deixasse aberto em casa e protegesse a casa toda. Como se a Bíblia fosse esse negócio fácil de: Senhor, me mostra a tua resposta. Pum. Abre a Bíblia, está lá a resposta. Não é isso. É um texto extremamente poderoso, mas ele é difícil, ele é complexo. Ele tem camadas e camadas e camadas que precisam ser estudadas. E sabe quantas dessas a gente estuda? Nenhuma. Você, não é só através de mim, de pastor, de líder, é você que precisa estudar mais. Precisa ler mais, precisa buscar mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, para estudar a Bíblia, você precisa orar. E precisa pedir a ação do Espírito Santo em você, para que aquele estudo, aquela leitura, comunique vida para você. Comunique transformação. E é isso que falta para a gente. A gente quer água com açúcar, leitinho com Nescau. A gente não quer a parada difícil. Suco de abacaxi e limão sem açúcar. Tá ligado? Que é difícil de tomar. Mas já experimentaram tomar suco de limão sem açúcar antes de comer? Gordinho sabe das coisas, escutem isso. Quando você toma suco de limão antes do almoço, assim, sem açúcar, as suas papilas gustativas ficam realçadas. E aí você vai sentir muito mais sabor da comida. Vai por mim. Fecha parênteses. O estudo da Bíblia com o Espírito Santo, ele é isso, ele é o suco de limão. Você vai se aprofundar, mas vai realçar o sabor das coisas. Resumidamente, uma imagem para ficar na sua cabeça. A tradução é um filme preto e branco. A tradução é um filme preto e branco. É ótimo, as nossas traduções são ótimas. Eu elenquei alguns problemas aqui, mas elas são ótimas. Mas elas não são um filme colorido. E para chegar nesse filme colorido, você precisa de muito estudo e de muita oração, pedindo o Espírito Santo para atuar na sua vida. E essas tensões entre a grandeza e a limitação da Bíblia, entre as dificuldades da Bíblia e o poder que exala dela, porque ela apresenta para nós Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Essas tensões, elas vão fazer com que a gente cada vez mais se relacione com ela de uma maneira mais profunda, mais íntima e mais conectada com o Espírito Santo de Deus. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pela Tua palavra, um P minúsculo, pela Tua Bíblia. Muito obrigado porque essa revelação ela não é fácil, ela não é simples, ela não veio pronta. Ela exige de nós estudo, ela exige de nós compromisso, ela exige de nós profundidade. E por favor, Senhor, nos ajude a sairmos desse lugar de infantilidade na nossa relação com a Bíblia e buscarmos cada vez mais profundidade no nosso estudo dela. Ao mesmo tempo, Senhor, nos conceda o Espírito Santo para que ao estudarmos a Bíblia, ela continue conferindo, comunicando vida e vida em abundância. E que ela nos aponte, Senhor, para a realidade plena da Tua revelação, que é Cristo Jesus. Esse sim, a palavra com P maiúsculo, a palavra que se fez carne. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus. Amém.
Só sou mais um na mesma inquietação. Pensar em Deus está muito além de mim. Como explicar aquele que criou? Se o meu limite é uma imensidão, perto e longe, vivo a tensão de não poder o alcançar, mas na palavra posso escutar, e ao pensar nele, não penso só. Tentar soprar um enorme furacão, é igual usar a lógica comum. O Deus que os céus não podem nem conter, agiu e a nós se revelou, perto e longe, vivo a tensão de não poder o alcançar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Um abraço.